Olá pessoal, vamos falar agora aqui do artigo 248 do Código Penal, que está, no capítulo que trata dos crimes contra o pátrio poder, a tutela e a curatela. Sempre lembrando, que hoje não é mais pátrio poder, é poder familiar, Pátrio poder, tinha o sentido de pater, daquele sistema patriarcal, que o pai é o chefe da família, e atualmente o sistema é o poder familiar, Marido e mulher exercem o poder familiar. O casal exerce o poder familiar, independente de ser homem ou mulher, dependendo do tipo de família que se está tratando, E o 248 fala do induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes. Então diz lá o tipo: induzir menor de 18 anos ou interdito a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou ordem judicial, confiar a outrem, sem ordem do pai, do tutor ou do curador, algum menor de 18 anos ou interdito, ou deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente o reclamar. Bom, então primeiro ele começa aqui com o verbo de induzir, que nos leva à ideia de convencer, inspirar, inserir na cabeça de alguém uma determinada ideia. Aí falei, induzir menor de 18 anos. Por que menor de 18 anos? O legislador entendeu que o menor de 18 anos não tem condições para tomar as decisões sobre sua vida, de ficar aqui ou ali, e ele precisa da orientação dos pais. Ou interdito, a pessoa interditada, aquela pessoa que possui lá um tutor, um curador, para cuidar da sua vida, porque ela não tem condições de assumir os destinos da sua vida, a sua vida civil. Então, por isso, ela precisa de alguém que o faça, alguém que a represente para isso. A fugir do lugar em que se acha. Fugir, a fuga, escapar, se afastar daquele lugar onde se acha. Por que ela se acha ali? Ou porque os pais deixaram, menor de 18 anos, ou porque o curador ou tutor deixou lá o interdito também para que ali permaneça. E se deixou é porque eles entendem que ali é o melhor lugar para que ele realmente permaneça, que ele fique. Se é por determinação de quem sobre ele exerce autoridade. Quem que exerce autoridade? Os pais, o tutor ou o curador, Em virtude de lei, quando a lei diz que é ele, então em relação ao poder familiar, os pais, em razão da lei, exercem essa autoridade sobre os filhos. Ou ordem judicial, que é nos casos da interdição, quem o juiz determina que ficará com a curatela daquela pessoa, Então, aí, em virtude de lei, a gente tem um exemplo dos pais, em virtude de decisão judicial, no caso de curatela, numa interdição. Essa primeira parte do crime. A segunda parte, confiar a outrem, a uma outra pessoa, a um terceiro, sem ordem do pai, do tutor ou do curador, daquelas pessoas, que exercem o poder, que têm o direito sobre o menor de 18 anos ou sobre o interdito, confiar a outra sem ordem deles, algum menor de 18 anos ou interdito, ou deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente o reclama. Então, na primeira situação, a segunda parte do crime, a gente tem duas possibilidades. É um tipo misto alternativo, mesmo que o indivíduo pratique as duas condutas, vai responder por um crime único, nessa segunda parte. Então, na primeira é quando se entrega o menor de 18 anos ou a pessoa interditada para uma outra pessoa sem que os pais ou o curador tenha autorizado. Veja o risco que se corre com isso. Por exemplo, a escola pega e libera os filhos, o filho menor de 18 anos, para uma pessoa lá que não se sabe quem é. Ou até se sabe quem é, mas os pais não autorizaram que aquilo acontecesse. E a outra parte aqui é quando se recusa, sem justa causa, claro que se tiver um motivo justo, a entregar o filho para quem legitimamente o possa. Legitimamente, vamos imaginar, a mãe deixou o filho lá na escola e o pai vai buscar, e a escola se recusa a entregar o menor de 18 anos para o pai, sem justa causa. De repente, há uma
uma decisão, uma informação lá, uma determinação para a escola para que não faça a entrega. Então ela tem um motivo, né? Ou né, há uma situação em apurando ali de lesão corporal, de maus tratos em relação a aquele menor de 18 anos, então há um motivo justo para que a escola não o faça, né? Então o crime somente ele se aperfeiçoa nessa última parte se não houver justa causa. Havendo justa causa, não há o que se falar em crime, ok? Uma outra coisa interessante, né, que quando ele fala aqui, ó, a quem legitimamente o reclame, só o fato de ser pai não significa que ele tenha esse poder legítimo de reclamar. Se ele for o pai, mas o casal encontra-se, por exemplo, divorciado e a guarda permaneceu com a mãe, então ele não pode realmente pegar. Quem tem a guarda é a mãe, então ele não é legitimamente autorizado a reclamar essa criança, né, ou esse menor, esse adolescente, né, menor de 18 anos. Ok? O artigo 249 trata da subtração de incapazes, né? Coisa muito comum, né, que a gente percebe aí, né, que a gente acha que é uma coisa assim que quase não existe, né? Mas ou às vezes a gente até acha, né, que ele ocorre com mais frequência, né? Porque a gente não sabe exatamente o que seria, né, o crime de subtração de incapazes. Então diz lá o artigo 249. Subtrair menor de 18 anos um interdito, né, na mesma regra, o menor de 18 anos, né, porque ele não tem condições de se autodeterminar, legalmente dizendo, né, uma presunção jurídica, né, jure et de jure, ou interdito, né, da mesma forma, né, já foi decidido judicialmente que ele não tem essa condição, né, há uma presunção jure et de jure também. Então, subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda. Olha, aquele que tem sob sua guarda, em virtude de lei ou de ordem judicial, né? Em virtude de lei, a própria lei diz, né, que ele tem a guarda daquela pessoa, né, como o caso do pátrio poder, os pais em relação aos filhos menores de 18 anos, né? Ou de ordem judicial, né? É o caso da interdição, né, por exemplo, né, que é uma ordem judicial determinando quem tem a curatela, mas a gente tem também a possibilidade da guarda por ordem judicial em caso de divórcio do casal, né? Então o juiz já estabelece, a guarda é do pai ou a guarda é da mãe, né? Então já há uma decisão judicial estabelecendo. Então quando é retirado o menor ou o interdito, né, das pessoas, de quem possui a guarda, de quem possui o poder familiar sobre ela, aí a gente tem o crime de subtração de incapaz, né? Tem se entendido, né, quando, um fato atípico, né, quando o próprio menor ele se afasta da guarda de perto, né, de quem tem o poder familiar, de quem tem a guarda, para sair com uma outra pessoa. E é fato atípico por quê? Porque na verdade a pessoa não está retirando, né? A pessoa não está subtraindo, né? O verbo subtrair, o que ele quer dizer, né? Buscar para si, trazer para si, né? Seria mais ou menos um furto de uma pessoa, né? Falando assim de uma forma bem genérica, né? Bem lato sensu. Mas se a pessoa se afasta, né, por vontade própria, sem que o outro tenha qualquer influência, então a gente não tem o crime, né? Não há que se falar, o fato passa a ser atípico, né? É um crime punido a título de dolo, né? E a gente tem, eu estou vendo aqui no artigo 237 do ECA, subtrair criança ou adolescente do poder de quem o tem sob sua guarda, em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto, né? Lá do ECA, né, aparentemente a gente poderia dizer que é um conflito aparente de normas, mas não tem em razão da especialidade e do dolo específico, né? Aqui no artigo 237 do ECA, a gente tem um dolo específico que é de colocação em lar substituto. Não havendo esse dolo específico, a gente está no artigo 249, né, no caso de subtração de incapaz.
O parágrafo 1º diz: o fato de ser o agente, o pai ou tutor do menor ou curador do interdito não exime da pena se destituído ou temporariamente privado do pátrio-poder, tutela, curatela ou guarda. Né? Pátrio-poder não, poder familiar. Isso aqui tem... na verdade, eu acho que nem precisaria o legislador ter dito isso, né? Mas acho que ele foi bem mais incisivo. Se quem detém o poder familiar, a curatela ou a tutela foi afastado temporariamente, ele não exerce mais aquele poder sobre o menor de 18 anos ou interdito. Então, se ele subtraiu de quem naquele momento o exerce, a gente tem um crime efetivamente consumado, né? Não há que se discutir isso, né? E a meu ver, né, acho que o legislador, né, foi até redundante aqui no parágrafo 1º, né, porque isso é inerente à própria interpretação da norma. E por fim, uma questão que algumas pessoas têm questionado, né, ou discordado, é do parágrafo 2º. No caso de restituição do menor ou do interdito, se este não sofreu maus tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Né? E a gente fica um perdão judicial, se isso é direito subjetivo do réu ou se isso é uma faculdade do juiz. Né? Eu sigo aquela linha, né, que entende que é um direito subjetivo do réu. Se ele devolveu, não houve maus tratos, não houve nada, não há crime. Né? Há uma causa extintiva da punibilidade, né, lá no artigo 107, então não há que se falar em crime. Alguns discutem porque falam assim, não tem cabimento, né? Ele desapareceu com o tempo aí com a criança, por exemplo, e deixou a mãe louca e de repente volta lá e está tudo bem, né? Parece que é uma situação meio difícil, né, de se engolir, né? De qualquer modo, né, o que o legislador pensou aqui é impossibilitar o retorno do menor de 18 anos ou do interdito, né, para melhorar, né, para resolver a situação familiar ali, né, para evitar problemas maiores. Mais uma decisão legislativa de política criminal, né, que, né, a meu ver, né, foi interessante, mas que a gente não pode esquecer que isso pode ter consequências lá na esfera civil, né, ou eventualmente aí a possibilidade de uma visita acompanhada, assistida, né, para evitar que isso retorne a acontecer, ou até eventualmente, né, uma alienação parental, né, mas que será discutida na esfera civil. Tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem bem.